Caro telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um dos mais brilhantes advogados criminalistas do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. E vamos tratar de um tema importantíssimo: crime de compra de votos. Ele é o advogado Cid Vieira de Souza Filho. Quem é Cid Vieira de Souza Filho? Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Criminal pela Université Paris-Sorbonne, especialista em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, presidente da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB Secção de São Paulo, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil para receber a Comenda de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, do Senado Federal, membro da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, autor do livro OAB versus Ditadura Militar. Eu faço questão de ler para você, caríssimo telespectador, aquilo que eu visualizei e achei altamente importante dentro do texto e do conteúdo também importante desse notável livro. Por esses resumidos motivos é que me sinto impregnado da maior alegria com o trabalho e agora ofertado por esse jovem e talentoso advogado que honra a tradição paterna, Cid Vieira de Souza Filho. Neste primoroso trabalho, Cidinho faz reavivar na memória dos contemporâneos de seu pai os momentos marcantes da advocacia brasileira na luta pela justiça, pelo direito, pela paz social e, ao mesmo tempo, divulga aos novos operadores do direito a vida e a obra de um símbolo, um marco, um exemplo de advogado, Cid Vieira de Souza. Quem ofertou esta reflexão, nada mais, nada menos que o excelente colega, amigo Rubens Aprobato Machado, ex-presidente também do Conselho Federal da OAB. Olá, Cid. Olá. Como vai? Tá bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Um prazer e uma satisfação muito grande e uma honra estar no seu programa com o meu queridíssimo amigo desembargador Laércio Laurélio. Cid, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa honraria. Eu também sinto-me honrado, bastante honrado, em estar com você aqui no programa e mostrar você para o nosso público, para a nossa sociedade, a importância da sua tarefa, porque você descende de um pai maravilhoso, aquele que, afinal de contas, como bem diz o Rubens Aprobato, um símbolo, um marco, um exemplo de advogado. E tenho certeza absoluta, você também é um exemplo para a advocacia paulista e brasileira, ok? Vou dividir com você essa honraria. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria falar com você o seguinte: nós temos a obrigação de mostrar ao povo, ao público, e dar informações corretas. Não aquelas informações, entre aspas, insignificantes, mas aquelas informações que têm um teor da verdade. Então eu começo logo de cara. As urnas eletrônicas são confiáveis? Olha, meu caro desembargador Laércio Laurélio, existem estudos, e inclusive nós temos um comercial do Tribunal Superior Eleitoral falando da confiabilidade das urnas eletrônicas. Sim. Entretanto, nós temos também, do outro lado, estudos, manifestações de pessoas, de técnicos, dizendo que essas urnas não são confiáveis. Então, eu fico, assim, às vezes, perplexo, e acho que tem uma excelente oportunidade de nós tratarmos desse assunto, crime de compra de votos, mas num sentido mais amplo, o que essa confiabilidade das urnas pode interferir no resultado das eleições. Se nós partimos para a nossa Constituição, que ninguém é culpado
até que se prove, eu sou A presunção de inocência. A presunção de inocência. Eu seria obrigado a admitir que essas urnas são confiáveis até o momento que exista um estudo com confiabilidade que possa demonstrar o contrário. Mas eu tenho receio. Muito bem. Eu posso garantir a você uma coisa. Nos Estados Unidos não recepcionaram esta urna. Em países, por exemplo, países que eu acredito, países de primeiro mundo, eles afastaram a possibilidade de obterem um resultado mais célere. E afastaram, porque disseram que as urnas não são confiáveis. Então fica aí, não é, para o complemento dessa resposta, uma reflexão de países do primeiro mundo. Eles afastaram. Até o Paraguai, aqui do lado, disse, não, eu não quero saber dessas urnas. Quer dizer, essa é a informação que nós temos. Eu acredito até, nós não temos notícia de casos envolvendo fraude em urna eletrônica. Claro. A porcentagem de problemas com urnas ela é uma porcentagem muito pequena. Uhum. Quer dizer, nós não temos notícia. Mas a sua colocação importante, por sinal, lembrando que em alguns países, inclusive os países mais adiantados que o nosso, não se adota a urna eletrônica. Mas eu acho que nós temos questões mais sérias para tratar do que a urna eletrônica. Não, mas e as pesquisas de intenção de votos, encomendadas com o apoio da mídia forte, elas são confiáveis? Não são confiáveis. Não são confiáveis. Eu vejo com uma falha essas pesquisas, da forma como elas são colocadas para a população, que inclusive podem induzir o voto em determinado candidato. Bom, determinado candidato está numa pesquisa abaixo, não vamos votar porque ele não tem chance, mas não é isso, às vezes, o que Essa é uma indução negativa. É uma indução negativa. Nós temos várias induções negativas no nosso sistema eleitoral do país. Muito bem. Em anos de eleição, as TVs promovem entrevistas com os candidatos, não é? Melhores colocados nas pesquisas. Em sua opinião, estas entrevistas são relevantes à sociedade, a fim de que conheçam melhor os candidatos? Eu acho que nós precisaríamos encontrar um sistema onde a população efetivamente pudesse conhecer melhor os candidatos. Na forma como se apresenta hoje esses debates, eu entendo que não, que a população não conhece. E vou mais ainda. Eu posso dizer que o nosso programa eleitoral muitas vezes induz de uma forma negativa o eleitor a votar em determinado candidato com falsas promessas, com falsas afirmações. Muito bem. Como dito na pergunta anterior, apenas os candidatos mais bem colocados nas pesquisas participam dessas entrevistas. Não seria mais justo se todos os candidatos tivessem a mesma oportunidade, ocupassem o mesmo espaço? Eu acho que perfeita colocação, perfeita pergunta. Eu acho que todos teriam o mesmo direito. Paridade das armas. Ótimo. E nas eleições de 2012, agora vamos entrar diretamente no nosso tema, que eu acho bastante importante nós revelarmos à sociedade aquilo que se pensa a respeito do nosso tema. Nas eleições de 2012, 10.530 processos foram abertos na Justiça Eleitoral, sendo que 1.206 deles estavam relacionados a acusações de compra de votos por políticos. No total, 166 prefeitos foram cassados e em 79 municípios, novas eleições foram convocadas. Esta reflexão está exata? Está exata. Ela está correta, mas eu acho que fica uma reflexão para o nosso telespectador, para o seu telespectador, se aquela forma de veiculação do horário eleitoral, se não seria uma forma indireta, aí eu não digo compra de votos, mas você interferir no legítimo direito do cidadão votar.
induzindo em erro? Cid, eu acho o seguinte, não é só pensarmos em compra de votos com o fio metal, não é? Com dinheiro. Existem outras formas ocultas de se comprar um voto. O que você acha? Exato. Você pode fazer uma promessa para determinado eleitor. E a lei, eu trouxe até para a gente poder analisar um pouquinho melhor o que seria pelo Código Eleitoral. Você dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter o voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. O simples fato de oferecer configura, tipifica essa conduta. Muito bem, ótimo, isso é bastante importante. E o que é importante e relevante é a pena de reclusão. Eu ia perguntar exatamente para você essa parte. Qual seria a punição que a lei prevê para o crime de compra de votos? De 1 a 4 anos mais multa. De 1 a 4 anos. Bom, então necessariamente não há prisão. Nós que conhecemos bem o sistema penal brasileiro, não há prisão imediata para esse que, afinal de contas, comete essa infração penal eleitoral. Não é verdade? Não há prisão. Não há prisão. Não é? Porque de 1 a 4 anos ele pode responder no aberto ou semiaberto, dependendo da ficha cadastral, chama de ficha, entre aspas, ficha cadastral. Quer dizer, aquilo que, afinal de contas, ele ostenta na sua vida de crimes. Se não tem nenhum crime, se ainda é primário, não é? Ele pode responder em liberdade. Mas se tiver alguma mácula, não é? Aí, então, vai no semiaberto, é isso? Na progressão? Exatamente. Agora, eu ia até fazer uma colocação para o meu querido desembargador. O que é que vai para a cadeia hoje? O que se pune nesse país? Então, existe uma sensação de impunidade que, inclusive, está presente aqui na compra de votos. Eu vou comprar. Podemos, ao invés de moralizar e dificultar, porque a lei precisa ter um caráter intimidativo, sim, punitivo e exemplificativo, que não é o caso aqui. O que se tem é administrativamente o tribunal caçar, aí sim, caçar e submeter aquela comarca, aquele município a uma nova eleição. O telespectador deve estar entendendo bem aquilo que nós estamos conversando, porque às vezes nós achamos que a lei é muito fraca, é muito fragilizada. Ela reserva determinados interesses àquele que comete uma infração penal. Então é fácil, aqui no Brasil, você cometer uma infração penal. É muito fácil. Porque você sabe que não há uma retribuição severa daquele comportamento, daquela conduta, não é, que a pessoa comete. Então, eu acho que a coisa é bastante há que se modificar totalmente. Em todo caso, eu vou seguir adiante para perguntar o seguinte: na prática, estas punições realmente acontecem? Acontecem. Nós temos um tribunal regional eleitoral aqui em São Paulo, muito atuante, um tribunal supereleitoral atuante também. Agora, é necessário que essas denúncias cheguem ao conhecimento das autoridades. Claro. Para que possa efetivamente tentar se aplicar ou fazer a justiça.